Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, vamos começar com o principal assunto do dia, a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele foi transferido hoje para uma prisão no interior de São Paulo. O Caio Veríssimo, ele está na sede da Polícia Federal aqui em São Paulo e vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Caio. Oi, Kleber, boa tarde a você, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Redação Hit. Pois é, hoje nós vamos trazer aí atualizações desse caso, do Banco Master. Isso porque ontem, só para recapitular aí a nossa audiência, na manhã de ontem, Daniel Vorcaro e mais 3 pessoas foram presas, algumas prisões preventivas e muitos outros mandados de prisão, aí mais de 20 mandados de prisão, porque há indícios de lavagem de dinheiro, há indícios de corrupção e também de ameaças, viu? A polícia conseguiu identificar um grupo de WhatsApp onde conseguiram identificar ameaças a jornalistas, cujos adversários aí de Daniel Vorcaro e toda a sua turma. Bom, nessa manhã, então, houve uma nova atualização. Ontem ele passou o dia todo no centro de detenção provisório ali em Guarulhos, na região, na Grande São Paulo. E nessa manhã, por volta das 7 da manhã, ele e juntamente com seu cunhado, Fabiano Zettel, foram encaminhados à detenção de Potim 2, no centro de São Paulo, 170 quilômetros aqui do centro de São Paulo. Inicialmente, Daniel Vorcaro vai passar 10 dias em isolamento, ou seja, esses 10 dias faz parte do protocolo da detenção. Todo novo detento que chega passa por esses 10 dias, que é quando resolve toda a questão burocrática, como fotografias, higienização, enfim, toda a questão burocrática do detento. E nesses 10 dias ele vai passar, então, totalmente isolado dos outros detentos, não vai ter contato com eles, vai ter 2 horas aí de banho de sol, só que em horários alternativos para não coincidir com os detentos que estão no pátio. Também vai poder receber visita do seu advogado e também de alguns familiares. Bom, algumas atualizações que nós podemos trazer aqui é que Vorcaro, ele pode ficar até 20 dias esse tempo de questões burocráticas, pode se estender por até 20 dias se a polícia assim achar necessário, mas após esse período de isolamento, então ele vai ser integrado ao regime fechado ali, juntamente com todos os outros detentos. Bom, dentre esses que foram presos ontem, Daniel Vorcaro, o seu cunhado Fabiano Zettel e mais outros 2, está entre eles Luiz Felipe Machado, conhecido como Sicário. Ele era ali, talvez o mandante ali, o cabeça ali, o que Vorcaro passava para ele, ele era o cabeça de toda a organização ali. E a polícia informou que na noite de ontem, horas após ele ter sido preso, ele cometeu suicídio. Então, nós preparamos todo um VT para uma reportagem para nosso público entender de fato tudo isso que aconteceu. A gente vai rodar agora, vamos ver. Sicário, apontado pela Polícia Federal como suspeito de integrar milícia pessoal de Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira, em uma nova fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraude. O acusado aparecia nos documentos da PF com o codinome de Sicário, ou pistoleiro em espanhol, e era descrito como integrante de um suposto grupo liderado por Vorcaro para monitorar e ameaçar adversários empresariais, ex-funcionários e jornalistas. Por volta das 8 da noite, foi divulgado com fontes da Polícia Federal que ele teria morrido na prisão. A reportagem dizia que ele teve morte cerebral decretada, após tentativa de suicídio. Mas, até às 9 da noite, ou 1 hora após a primeira notícia, o advogado da família, Robson Lucas da Silva, afirmou que o hospital ainda não havia confirmado oficialmente a morte do investigado. Em nota, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais teria dito que Sicário seguia em cuidados no CTI do Hospital João 23, em Belo Horizonte. Por volta das 10 da noite, a Polícia Federal emitiu um comunicado dizendo que não confirmava as notícias veiculadas sobre a morte de Sicário. Já nesta quinta, a PF abriu um inquérito para investigar tentativa de suicídio de Sicário na prisão. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues,
Toda a ação dele e o atendimento pelos policiais estão filmados sem pontos cegos. Segundo a nota divulgada nesta quarta pela instituição, ele atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. A PF disse que comunicou o ocorrido ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, e entregará todos os registros em vídeo que demonstram a dinâmica do ocorrido. Pois é, Kleber, tanto essa questão do sicário quanto toda a investigação ainda vai ser aprofundada e, claro, nós vamos estar sempre trazendo as atualizações para o nosso público. Eu volto com você, Kleber. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. E olha só, ainda falando desse caso, em mensagens analisadas pela CPMI do INSS, Daniel Vorcaro comemorou uma emenda do senador Ciro Nogueira, que favorecia o Banco Master. A proposta chegou a ser conhecida como emenda Master, mas não avançou. Em uma troca de mensagens entre o Daniel Vorcaro e a companheira Marta Graff, o banqueiro chegou a comemorar uma proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo senador Ciro Nogueira, da Autonomia Financeira do Banco Central. Ele disse que se tratava de uma bomba atômica no mercado financeiro, que ajudava os bancos médios e diminui o poder dos grandes. Ele acrescentou que todo mundo estava louco. O diálogo consta em mensagens reunidas em documentos que estão sendo analisados pela CPMI do INSS. A emenda, sem relação com o conteúdo central, chamado de Jabuti, foi apresentada em 13 de agosto de 2024, mesmo dia em que a troca de mensagens aconteceu. Chama a atenção a rapidez com que Vorcaro soube da ação de Nogueira, dado que o documento da emenda foi criado às 5h57 da tarde e modificado pela última vez às 6h09 da noite. A mensagem de Vorcaro para a namorada foi enviada pouco mais de uma hora depois, às 7h44 da noite. 3 meses antes, em outra troca de mensagens, Vorcaro demonstra proximidade com o senador e diz: Ciro Nogueira é um senador, muito amigo meu, um dos meus grandes amigos de vida. O texto de Nogueira previa aumentar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito dos atuais 250 mil para R$1 milhão. O Banco Master entrou no radar das autoridades porque utilizava um modelo agressivo de captação de recursos baseado na emissão de CDBS, com garantia do FGC. Dessa forma, a emenda de Nogueira ofereceria maior proteção à operação do Master. A proposta, que ficou conhecida como Emenda Master, não avançou, bem como a P e C, que até hoje não foi aprovada. O texto segue parado no Senado. Olha, e em nota, a equipe do senador Ciro Nogueira afirmou que ele está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal e que o parlamentar nunca teve nenhuma conduta inadequada em relação ao caso que está sendo investigado. Olha, e hoje também acontece uma operação contra um esquema de corrupção na Polícia Civil de São Paulo. Os agentes cobravam para não investigar os suspeitos. A Isabela Gonçalves também está lá na sede da Polícia Federal e vai trazer agora mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Isabela. É isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Eu estou aqui em frente à sede da Polícia Federal de São Paulo, onde os presos foram encaminhados para a realização de procedimentos legais. A Operação Bazar, conduzida pelo Ministério Público, busca combater crimes como lavagem de dinheiro dentro de delegacias do Departamento Estadual de Investigações Criminais e do Departamento de Polícia e Cidadania de São Paulo. De acordo com a Justiça, o grupo teria transformado as delegacias especializadas em um centro de negociações para garantir a impunidade de criminosos. Eles cobravam dos investigados para destruir provas e acabar com inquéritos que estavam em andamento. Até o momento, a iniciativa cumpriu 9 dos 11 mandados emitidos, sendo entre eles um delegado, uma doleira, um advogado e 6 investigadores. A operação também inclui 25 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de bens e valores dos investigados. De acordo com a Polícia Federal, os agentes públicos cobravam até R$33 milhões em propina para encerrar inquéritos contra investigados por suspeitas de crime como corrupção
corrupção e lavagem de dinheiro. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a Polícia Civil não compactua com a conduta de seus integrantes e que adotará as medidas cabíveis caso sejam confirmadas quaisquer irregularidades. Volto com você no estúdio. Tá certo, Isabela. Muito obrigado pelas informações. Olha só, vamos mudar de assunto agora, porque agora a gente vai mostrar uma história de superação. Um jovem de apenas 17 anos transformou um leito de hospital em sala de prova. E mesmo lutando contra uma doença grave, ele conseguiu passar em 3 vestibulares. E ainda por cima, no curso de medicina. Vamos ver. Um jovem usou a fé, a coragem e a determinação para superar um diagnóstico de câncer. Ele fez a prova do Enem dentro de um hospital e transformou a dor em uma conquista. Um sonho que nasceu em meio ao silêncio de um quarto de hospital. Aos 17 anos, o paraense Ítalo Catanhede Rodrigues recebeu um diagnóstico duro: anemia aplásica medula severa. Uma doença rara em que a medula óssea para de produzir as células sanguíneas essenciais para a vida. Sem tratamento, a doença pode ser fatal. O estudante enfrentou os sintomas da doença, internações e um período de imunidade extremamente baixa. Para garantir o direito de fazer o Enem, a família precisou recorrer à justiça e ele realizou a prova dentro do hospital, conquistando a tão sonhada aprovação em medicina. Até maio de 2025, Ítalo levava uma rotina normal de estudos no Colégio Militar de Belém, mas a vida mudou de forma brusca. Entre internações, isolamentos e um transplante de medula óssea, ele precisou enfrentar o maior desafio de sua vida. A família buscou tratamento em São Paulo. Foi lá, em um leito hospitalar, com a imunidade extremamente baixa, que Ítalo tomou uma decisão: não desistir do sonho de cursar medicina. Foi um período de medo e incerteza. Pouco contato com amigos, rotina restrita e preocupação constante com a própria saúde. Mas a força de vontade falou mais alto. Ítalo foi aprovado em 3 universidades públicas: na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Pará e na Universidade do Estado do Pará. A instituição escolhida foi a Universidade do Estado do Pará. E o início das aulas de medicina está prevista para o 2º semestre de 2026. Entre agulhas, exames e dias difíceis, ele provou que o sonho era mais forte do que a própria doença. Agora o jovem que lutou pela própria vida se prepara para cuidar da vida de outras pessoas. Uma lição de superação que inspira o Brasil inteiro. E para falar mais sobre essa história que emocionou muita gente, nós vamos contar agora com um convidado muito especial. Olha só, nosso convidado é o personagem principal dessa história, o Ítalo Catanhede. Boa tarde, Ítalo, seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Alegria nossa, Ítalo. Então, primeiro eu quero que você conte pra gente onde você está nesse momento. Olha, eu estou internado no Hospital Beneficência Portuguesa, né? E continuando aqui minha recuperação ainda desse transplante de medula óssea que aconteceu ano passado. Fiz essa pergunta para as pessoas saberem como é a sua rotina. Então, conta pra gente um pouquinho como você decidiu fazer o curso de medicina. O que te motivou? Sabe, o curso de medicina foi algo que veio me acompanhando, assim, desde o ensino fundamental, né? No colégio, a gente sempre levantava essas questões, né? Em relação ao nosso futuro, nossa vocação. E em meio a pesquisas, junto com a minha família, o curso de medicina foi aquele que me puxou a atenção, né? E foi um curso, assim, que realmente me fez pensar, assim, no próximo,
e que me fez querer estudar ainda mais para essa conquista. Claro que durante o meu ensino médio esse desejo foi se fortalecendo e ano passado com essa doença, né, uma enfermidade muito grave que me deixou muito tempo, eu tendo contato com essa profissão, né, contato direto, me fortaleceu ainda mais essa vontade de cursar a medicina. Pois é, mostra que tudo tem um propósito na nossa vida, né, Ítalo? Até as coisas ruins que acontecem têm um objetivo e acabam nos transformando, fazendo a gente evoluir. Muito legal essa história. E como foi, então, estudar dentro de um hospital? Conciliar aí os estudos, né, as disciplinas com a rotina de exames e do próprio tratamento da doença? E eu posso dizer que realmente foi uma parte muito difícil, né, dessa jornada. Antes dessa enfermidade, né, antes de maio, eu estava tendo uma rotina de estudos muito boa, muito bem estruturada, né, uma base muito forte que o CMBEL, Colégio Militar de Belém, teve me proporcionado, e mais alguns cursos, né, que eu consegui bolsa, como QI vestibulares e lapidário da escrita. Só que com o advento dessa enfermidade, né, os meus estudos eles tiveram que mudar de forma muito brusca, né. Então, praticamente diariamente, eu recebia transfusões sanguíneas que me atrapalhavam bastante nos estudos, mas a minha fé sendo fortalecida todos os dias por Deus me ajudou a continuar a estudar, né, nos períodos que eu tivesse, né, períodos entre transfusões, entre os exames, quando meu corpo estivesse se sentindo bem, era quando eu estava estudando. Então, essa rotina de estudos bem difícil de manter foi aquilo que me deixou preparado realmente para essa prova e para essa conquista que eu alcancei ano passado. Olha que belo testemunho para incentivar muita gente. E a direção do INEP, que é quem organiza, quem realiza o Enem, aceitou a solicitação feita por você, pela sua família, para fazer a prova no hospital? Foi fácil assim de primeiro ou vocês ainda tiveram que batalhar por isso? Olha, essa questão da direção do INEP foi algo bem burocrático, né? Porque não é fácil, né? Simplesmente chegar e fazer uma prova, assim, mudar tão bruscamente, né, um local de prova, mudar a prova e tudo isso. Então, a minha família, né, teve que resolver essas questões burocráticas por meio da justiça, né, já que a minha inscrição do Enem tinha sido feita para fazer a prova em Belém, né, na data disponível para Belém. Então, estando em São Paulo e uma situação tão específica como essa, realmente foi necessário o uso da justiça para que eu pudesse fazer a segunda aplicação do Enem, né, em dezembro. Então, não foi fácil, né, mas essa vontade que a nossa família tinha de continuar e seguir em frente foi o que nos deu forças para continuar e alcançar essa vitória. Realmente vencer barreiras, superar desafios faz parte da sua rotina. E olha só, vamos para a parte boa, né? Quando você recebeu a notícia de aprovação nas 3 universidades, como foi a sensação? Teve, aliás, alguma delas que foi até especial? Conta pra gente como é que foi esse anúncio da vitória. Foi algo impressionante, assim, e positivo, assim, para nossa família, né? Você falou de uma notícia que foi mais especial para mim, foi a notícia da UEPA, né? Universidade do Estado do Pará, que é a universidade dos meus sonhos, né? É a universidade que eu sempre quis, desde pequeno, ingressar e poder fazer o curso da minha vida. E, sabe, naquele momento de extrema felicidade, eu também fui muito grato, né? A Deus, principalmente, por ter me permitido fazer a prova e permitido esse resultado tão excepcional, grato à minha família, que esteve sempre me apoiando. Também a minha irmã, né, minha irmãzinha Isis Cantanhede, de 6 anos, que, poxa, uma menina tão nova e tão corajosa que me permitiu ter tudo isso com a doação da medula óssea, né? Acho que isso é algo incrível, assim, de se ter, porque, poxa, é uma criancinha, né? Ela vive brincando, gosta de rir, e mesmo assim, ela teve toda essa coragem, toda essa força para fazer a doação e salvar a minha vida. Olha, apesar da pouca idade que você tem, dá para ver a sua maturidade, principalmente de agradecer quem esteve do seu lado e, acima de tudo, agradecer a Deus. Nós acabamos de conversar com o Ítalo Cantanhede, ele que é estudante e futuro médico. Ítalo, muito obrigado pela participação e parabéns por essa belíssima história. Eu que agradeço. Grande abraço.
Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer o nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta quinta-feira. Olha só, uma notícia de utilidade pública. O Detran fará um mutirão para mulheres tirarem identidade neste sábado lá no Rio de Janeiro. Vamos ver os detalhes com o Anderson Nascimento. As mulheres terão neste sábado um atendimento exclusivo para emissão da nova carteira de identidade nacional. A mobilização realizada pelo Detran Rio acontece em diversas unidades do estado e tem como objetivo principal facilitar a regularização documental de chefes de família que dependem da identificação para acessar programas de saúde, educação e benefícios sociais. O agendamento prévio da ação foi aberto na última quarta-feira. As vagas podem ser reservadas pelo site oficial do órgão ou através do teleatendimento. No dia marcado, é necessário levar o número do CPF e a certidão de nascimento ou casamento, original ou cópia autenticada, além de um comprovante de residência. A maior parte dos postos funcionará das 8 da manhã ao meio-dia. É importante ressaltar que nem todas as unidades do estado estarão abertas. Não haverá mutirão nos pontos de Araruama, Porciúncula, Sapucaia, Cambuci e Varriçai. Na capital, as unidades da FIA em Botafogo, Shopping em Guatemi e Projeto Rocinha também não participam da mobilização. Só fazendo uma correção, hoje não foi o Anderson Nascimento, e sim o Joenison Santos que falou lá do Rio de Janeiro. E olha só, uma mulher de Santa Catarina descobriu que tem uma dívida milionária. E sabe o motivo? Por causa de uma empresa que a família dela abriu e ela foi colocada como sócia quando tinha apenas 16 anos de idade. Vamos ver com a Michele Veiga. Imagina você tentar fazer um plano de celular ali por volta dos seus 21, 22 anos, quando você conquista o seu primeiro emprego, vai lá tentar fazer algo por você com o seu CPF e ele tá com uma dívida de mais de 32 milhões de reais. E isso é o que aconteceu com uma catarinense que viu na sua vida desmoronar quando descobriu que era sócia da mãe e tinha inúmeros processos trabalhistas registrados em seu nome. Essa catarinense hoje com 32 anos abriu o coração falando sobre essa realidade do qual hoje deve mais de 3 milhões de reais e com mais de 32 dívidas anexadas em seu nome. No Brasil, o número de jovens que são sócios em empresas, principalmente parentais, vem crescendo ao longo dos anos. E alguns juristas já pedem, inclusive, uma reforma nessa situação de empresas e também para fazer essa sociedade. Esses jovens muitas vezes são aliciados pelos próprios pais que acabam ali pedindo assinatura, ajuda do CPF para abrirem empresas ou tornar-os sócios, né? Como eles não têm uma movimentação financeira, muitos deles dependem dos pais, acabam entrando nessa sociedade e quando vão ver o lado ruim, ficou para eles. As dívidas quilométricas e impagáveis acabam assolando a vida desses brasileiros. Só em Santa Catarina, quase 8 mil empresas hoje têm sócios com menos de 18 anos. É uma situação, né, que chama a atenção, até pelo fato de serem menores de idade e serem manipulados pelos próprios pais. E agora a gente muda de assunto, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno. Bem-vindo. Bruno, vamos começar falando da Copa do Mundo, né? Isso porque tá tendo uma grande polêmica com uma seleção que pode ficar fora do torneio e por causa da guerra, Bruno. Pois é, Kleber. Uma boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, em meio a tensões que vive nos ataques, o Irã ainda não está classificado e não sabe se disputará o torneio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu fortes declarações sobre a presença do Irã na Copa do Mundo. Vamos conferir. Faltando um pouco mais de 3 meses para a Copa do Mundo, a seleção do Irã vive um dilema sobre sua permanência na competição, já que o país está em guerra justamente contra os Estados Unidos, um dos anfitriões do campeonato. Em entrevista ao site Político, Donald Trump disse não se importar se o Irã não for à Copa do Mundo.
Disse também que o rival é um país muito derrotado e que estão à beira do colapso. De acordo com o portal americano The Athletic, essa fala do presidente soa contraditória ao posicionamento da própria entidade do futebol, a FIFA, que ao longo do último ano afirmou incansavelmente que o objetivo é ter uma Copa do Mundo segura com a participação de todos e que jogadores e torcedores seriam bem-vindos. O Irã tem fortalecido a sua presença na competição ao longo dos anos, sendo essa a 4ª Copa consecutiva que o país islâmico se classifica para participar. A equipe iraniana está no grupo G, juntamente com Bélgica, Egito e Nova Zelândia, e todos os jogos dessa primeira fase estão marcados para acontecer nos Estados Unidos. E Bruno, vamos falar de futebol brasileiro agora, porque hoje nós tivemos um zagueiro suspenso, já era esperado, aliás, e o motivo foram falas machistas, né, Bruno? Pois é, Kleber, um assunto chato. Após falas machistas, o zagueiro do Red Bull Bragantino, Gustavo Marques, foi punido pelo STJD em 12 jogos e também terá que pagar uma multa de R$30 mil. O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, foi punido com uma suspensão de 12 jogos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo, pelas falas machistas contra a árbitra Daiane Muniz, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Essa punição vale apenas para competições estaduais. Além da suspensão, Gustavo também foi condenado a pagar uma multa de R$30 mil. A fala machista do zagueiro aconteceu após a equipe ser eliminada pelo São Paulo nas quartas de final do Paulistão. Ele criticou a Federação Paulista de Futebol por ter colocado uma mulher para apitar a partida. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então, desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela, do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. Além disso, o Bragantino multou o jogador em 50% do salário pela fala machista, além de ter retirado o atleta da partida contra o Atlético Paranaense na última rodada do Brasileirão. O Massa Bruta reverteu o valor da multa para a ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina. E Bruno, nós tivemos também nessa tarde um técnico sendo apresentado em um grande clube. Pois é, Kleber. O novo técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, foi apresentado hoje em coletiva para a imprensa. Ele agradeceu a oportunidade de treinar uma equipe do tamanho do Flamengo e respondeu sobre uma fala sua que gerou bastante polêmica. Vamos conferir. Ao lado do diretor de futebol José Boto, o português Leonardo Jardim foi apresentado no Flamengo. Em coletiva para a imprensa, Jardim começou falando que se sente honrado de estar comandando o Flamengo e agradeceu a oportunidade. Primeiro, agradecer ao Flamengo, ao seu presidente, ao Boto, por este convite. Me honra bastante vestir o manto e treinar um clube com a dimensão do Flamengo. Estamos a falar do top mundial, o maior das Américas, e é um grande prestígio e espero estar à altura para honrar esta camisola. Logo após, Jardim foi perguntado sobre a sua fala, ainda quando treinava o Cruzeiro, que no Brasil iria comandar apenas a Raposa. Em sua resposta, o português revelou se sentir ingênuo e que agiu no impulso. Que foram muito sentidas, porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida às vezes cria-nos algumas surpresas. Eu pessoalmente tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava, e por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro, mas como eu já disse, se fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes. Kleber, essas foram as informações da tarde. Às 18h30 eu volto com mais informações. Até mais, tchau.
Muito obrigado e até mais. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.